Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fonteboa e hoje vou te dar umas dicas bem legais sobre como podar o seu gramado corretamente e como mantê-lo sempre viçoso de acordo com cada estação do ano. Para conferir tudo isso, assista esse vídeo até o final. Você não vai se arrepender. Ter um espaço verde em casa é um privilégio. E para desfazer aquela velha crença de que a grama do vizinho é sempre mais verde, é muito importante entender algumas regras de podas dessa forração que é a queridinha de qualquer jardim. Para quem ainda está na fase do plantio de um gramado, é fundamental que a grama seja plantada de forma correta e que a espécie escolhida seja adequada para a sua região e a incidência solar da área a ser plantada. Após o plantio, assim que a grama estiver enraizada no solo e para estimular o seu crescimento horizontal, deve ser feito o primeiro corte. Para um corte bem feito, uma boa ferramenta é imprescindível. Mantenha a lâmina ou o seu utensílio de poda sempre limpo e bem afiado. Para evitar o estresse da grama, nunca corte mais do que 1/3 da área foliar. Isso pode enfraquecer o gramado e gerar uma deficiência de nutrientes. Vou dar aqui uma dica bem valiosa. Dê preferência para realizar a poda da grama na parte da manhã, pois é quando as folhas estão mais eretas e o corte fica mais correto. Sempre após a poda da grama, é importante varrer com cuidado para remover a palha seca, de maneira a não prejudicar o crescimento e a saúde do seu gramado. As próximas podas devem acontecer sempre que o gramado atingir em torno de 7 centímetros de altura, no inverno. Durante o inverno, os gramados não exigem tantos cuidados, portanto, é bom deixá-los descansar. É recomendável deixar a grama um pouco mais alta, de 3 a 5 centímetros, realizando a poda, em média, a cada 15 dias. Nos meados do inverno, é importante fazer a aeração da grama com um aerador manual ou mecanizado, para estimular as raízes a absorver melhor os nutrientes e também descompactar o solo. Uma dica importante é que se deve molhar o solo antes do uso do aerador, de forma a aumentar a eficiência desse trabalho. Durante o inverno, na maior parte do Brasil, a incidência de chuvas é menor, então as irrigações frequentes são mais necessárias, mas é preciso ficar atento, pois o excesso de umidade pode gerar fungos. Para que isso não aconteça, jogue água no seu gramado sempre na parte da manhã ou no começo da tarde, de forma que o gramado não fique úmido à noite. Evite também que a palha da grama cortada ou folhas secas fiquem sobre o gramado. Essa é mais uma dica para evitar a proliferação de fungos no seu gramado. A adubação de inverno deve ser rica em potássio e mais pobre em nitrogênio. O potássio ajuda a tornar a grama mais resistente em épocas mais secas. Essa adubação deve ser feita a lanço e após a adubação você deve jogar bastante água para evitar a queima das folhas. Primavera. Durante essa estação, a grama começa a crescer mais rápido. Para melhorar sua estética, que pode ter sido comprometida durante o inverno, comece varrendo o material seco que ficou por cima da grama. A poda, no início da primavera, não deve ser feita de maneira a deixar o gramado muito baixo. Você pode usar a tesoura de poda para parar as bordas. Nessa época, o crescimento das ervas daninhas é mais intenso. Por isso, retire-as manualmente com o uso de um firmino em áreas menores, ou em áreas maiores com herbicidas específicos que atuam eliminando essas ervas, mas conservam o gramado. Verão. O gramado recebe mais luz no verão, porque os dias são mais longos. É nessa estação que o crescimento da grama é ainda mais acelerado. Além disso, nesse período, os gramados costumam ser mais usados, por isso as podas devem ser mais frequentes, de preferência semanais, principalmente nas regiões onde o verão é mais chuvoso, de modo a não estressar o gramado. Quando estiver realizando a poda do seu gramado e notar manchas cor de palha no local, é sinal de que você está cortando o caule, não a folha. Ou seja, você demorou muito tempo para cortar a sua grama. Então, fique bastante atento da próxima vez. Também nessa época do ano, nas áreas mais compactadas, é importante realizar a aeração do solo, cobrindo o solo com substrato próprio para gramados e areia média, sendo 7 partes de areia e 3 partes de matéria orgânica.
Feito isso, faça uma adubação geral com adubos ricos em nitrogênio, potássio e fósforo em partes iguais. O famoso NPK 10-10-10. Mantenha a grama sempre limpa e não esqueça de retirar as ervas daninhas, que também se propagam com velocidade durante o verão. Mantenha as regas frequentes, pois essa é a estação mais quente do ano e por isso há uma maior ocorrência de evaporação. Caso o verão em sua região seja seco, é possível manter as aparas do corte da grama para melhorar a umidade do solo. Outono. Durante esse período acontece a recuperação do uso intenso do gramado. Seu crescimento começa a desacelerar. Comece retirando a vegetação seca que caiu na grama e outros detritos. Veja se ainda existem ervas daninhas no local e as retire. Esse controle deve ser frequente. Pode a grama sempre que necessário e mantenha as bordas sempre aparadas. Agora vamos falar um pouco sobre regras que você pode seguir durante todo o ano para ter um gramado impecável. Se o seu espaço é grande e você necessita de roçadeiras e cortadores elétricos, antes da poda, retire pedras e materiais que possam ocasionar acidentes quando chocados com o cortador. É muito importante utilizar equipamentos de segurança como óculos e botas quando estiver realizando essa atividade. Agora aqui vai uma segunda dica valiosa. Sempre que possível, realize as podas quando a lua estiver em quarto minguante. Nessa época, o corte também estimula o crescimento das raízes. Uma outra dica importante é que a realização da poda com a grama molhada pode afetar a qualidade do seu cortador. Fique atento aos períodos chuvosos. Também sempre limpe seu cortador de grama e suas ferramentas após as manutenções de seu gramado, de modo a preservar e aumentar sua durabilidade e evitar contaminações. A rega correta e a adubação frequente são necessárias para manter a grama sempre bem saudável e verdinha. Bem, espero que você tenha gostado desse episódio e se você quiser saber mais sobre outros cuidados com seu gramado, curta esse vídeo e comenta com a gente. Até a semana que vem com mais novidades aqui no canal Verde Conecta. Um grande abraço!